a gente tem o feminino e o masculino, né, juntos, como o homem também tem. Mas eu acho que a mulher, assim, ela pode botar o masculino na hora de gerenciar, de ser uma gestora, mas ela também pode botar o feminino na hora de ser aquela mãe, aquela amiga, aquela de apaziguar. A mulher, acho que briga menos também com o cliente, com o teu fornecedor. Eu não sei, eu estou vendo por mim, né, mas eu sou mais... Foi depois que eu consegui cativar esses clientes, esses serralheiros, esses outros clientes, parece que é mais fácil quando tu é mulher. Para mim, depois, né? Depois daquela trajetória de dar aquela barreira de mulher, será que vai dar certo? Vou conversar com essa mulher, ela não entende. Mas hoje eu vejo que muitos reconheceram, meio que admiraram e aceitaram, né? Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. E o nosso time de hosts é formado por professores aí e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E aqui no Café Empreendedor a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com histórias empreendedoras, temas específicos e muito mais. Então tá curtindo esse papo aí, já aproveita para seguir o Café Empreendedor lá no Instagram, no @café_empreendedor. E para falar em nome, né, para fazer todo esse trabalho aqui, nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram, no @Agência Arcona. Também falamos para VG, gestão de resultados, projetos e BPO na área de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a turma também no @fabrica.podcasts. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na sua plataforma favorita, no seu horário favorito ou possível. Muito que bem. Buenas. Então, voltando a gravar depois de umas 2 semaninhas fora. Aumentando o PIB do Brasil, né? E já iniciando... Bom, do Brasil e do Uruguai? Brasil, do Uruguai, louco, do Mercosul. Mas a gente já está gravando em maio, né? Devemos ir no ar ainda... Em maio? Em maio. Sim, sim. Então a gente já está quase, né, na metade do segundo trimestre, encaminhando-se então o primeiro semestre de 25. E qual a data, né, mais importante que a gente tem em maio? No mês de maio? Para mim tem 2. 2? Quais? Aniversário do Augusto, foi dia 2, né? E olha que loucura, né? As 2 datas vieram juntas. Vi só no mesmo mês. É verdade. Porque tu não tinha nenhuma das 2 datas antes. Não tinha. Quando vieram, já veio as 2 de uma vez só. Muito bem. Uma ótima reflexão. O ano passado, né, só fazendo um resgate aqui, a gente fez aliás, a gente fez uma série que ela acabou sendo menor por causa das enchentes que a gente teve aqui no estado. A gente fez alguns episódios, 2, na verdade, sobre o roteiro original empreendedorismo e maternidade. 4. E efetivamos 2, né? A Elisa... Por conta de toda aquela loucuragem que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. Temos que fazer esse comentário, né? 1 ano. 1 ano disso também, né? Um ano das enchentes. E aí, né, volta para 2025 aqui, né? A gente, cara, é uma pauta que a gente faz questão de puxar aqui no café, não só a questão da mulher empreendendo, mas da mulher mãe, então da maternidade e do empreendedorismo. Então, vou deixar tu puxar, Érica. Puxa para nós aí o tema. Muito bem. A gente fez... tem 2 programas que é certo que acontecem no ano, 2 episódios, né? Programa, essa herança de rádio é sensacional, né? Isso nunca vai passar, eu sempre vou chamar de programa. Mas vamos lá. A gente tem 2 episódios que acontecem no ano, né? Sempre perto do 8 de março, que a gente fala especificamente, deliberadamente, intencionalmente sobre as mulheres no ambiente de negócios, né? E falamos todos os outros dias, mas nesses dias a gente para. E hoje para falar, então, sobre a mulher que também é mãe, né, que também exerce esse papel da maternidade, também está no ambiente de negócio. Então, a gente tem hoje uma convidada, né, para contar a sua história, né, para a gente fazer um papo aí sobre criar filhos e criar negócios, né, não necessariamente nessa ordem, porque eu acho que fica tudo bem misturado. Faz a chamada. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos ela, a nossa poderosa
Muito bem, gurizada. Então, para trazer esse assunto, nós trouxemos ela, a nossa poderosa Tânia Rosa, ela que é proprietária da Zincagem Cromar. Seja bem-vinda, Tânia. Antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória. Quem é a Tânia? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando de mim, da mulher, da empresa que eu tenho. A minha empresa se chama Zincagem Cromar. Ela tem atualmente 30 anos, já indo para os 31. E surgiu em 94, por aí, 7, a gente meio que oficializou tudo. Eu sou Tânia, tenho 57 anos, tenho formação de química, técnico. Eu lido com produtos químicos, né? São banhos químicos. A minha empresa dá banhos químicos em ferros em geral, contra a corrosão. A minha empresa começou bem básica, assim, começou com um funcionário, um sócio, meu marido que teve essa ideia, né? Ele desenvolveu essa ideia onde ele trabalhava, numa empresa de energia. Ele tinha sempre curiosidade, era inteligente, queria trabalhar, não ser empregado a vida inteira, né? E ele fundou a empresa. De curioso, assim, na empresa que ele trabalhava mesmo, ele desenvolveu o processo num pino de isolador, ele mais um amigo. Dali a gente tinha uma reservinha, resolveu colocou a empresa numa rua bem simples, assim, do bairro de Três Vendas. A gente pagava aluguel, aí tinha um sócio e um funcionário para começar a dar o pontapé inicial. Não foi fácil, né? Aí eu comecei a trabalhar. Tinha que ter alguém da família, alguém para ajudar, né? Como ele não podia deixar o emprego. Nós já tínhamos o filho. Eu sou mãe do Lucas. Hoje ele tem 30 anos. Na época ele era pequeno, tinha 1 ano e pouco. O que aconteceu? Fui trabalhar. A minha parte era de fazer a parte da rua. Trabalhava com Fiat 147, carregava grades. A gente sempre teve esse processo de buscar no serralheiro, levar para a empresa, fazer o banho e entregar para o cliente ou para o serralheiro de volta. E eu comecei a fazer isso, né? Mas só que o que acontecia? Existe só mais uma empresa em Pelotas que faz esse trabalho e ela não faz esse tipo de trabalho de buscar. A gente bateu em cima desse diferencial, né? Vamos buscar no cliente. O cliente quer resolver o problema dele, a gente vai facilitar para ele. Então, eu ia, fazia propaganda. De início não foi fácil, uma mulher. Eu tinha 27 anos na época, chegar nos Serralheiros. Uma mulher aqui, nova. Ambiente, né? Não davam muita abertura. Já é umas pessoas mais simples também, né? Era muito difícil. Mas foi indo. Naquele ano, a gente colocou um expositor na feira, na Rural. Choveu a semana inteira, a gente gastou com folder. Choveu aquela semana para fazer propaganda, as pessoas pegavam o folder, jogavam no lixo. Não foi fácil. E vai indo, não desiste. Uma empresa hoje, para ela começar a dar certo, no mínimo 2 anos. A gente tinha essa ideia, no mínimo 2 anos. Então, nós vamos indo, né? Vamos indo. Nós tínhamos um sócio, ele aguentou, assim, sem tirar 1 centavo, ele tinha outras reservas, para a gente conseguir se levantar, né? Vamos indo. Passou esses 2 anos. Nessa época, claro, o Lucas era pequeno, eu deixava o Lucas numa escolinha, eu trabalhava à tarde. Quando o Lucas estava doente, não tinha quem cuidasse, porque escolinha não cuida criança doente. Eu não tenho irmãos, eu não tinha quem me assessorasse, não tinha uma pessoa para poder... Não podia bancar também uma pessoa para cuidar dele, né? O Lucas tinha que andar junto no carro. Atrás, sentadinho, naquela época não tinha cadeirinha, né? Sentadinho atrás no carro, dava remédio, vamos lá. Como era assim, de início, eu não tinha tantos serralheiros e clientes para me visitar, mas eu fazia a parte de banco, toda essa parte de rua mesmo, né? E foi indo, a gente foi se desenvolvendo, compramos depois um terreno próprio, que hoje a empresa é na Avenida 25 de Julho, a sede própria. Fomos aumentando os clientes, dali a gente já... Esse Fiat 147, que era para trabalhar e para passear, ele ia para a praia, ele ia para tudo. Era o carro da família, né? Virou carro da empresa emprestado pela família. Sim, era para isso que a gente tinha. A gente sempre teve essa ideia, um pouquinho que entra, tu tem que fazer uma reserva. Meu primeiro carro melhorzinho foi em 2000. E aí foi indo, né? A gente sempre tinha aquela reserva. Eu podia ficar sem um lanche no fim de semana, mas o funcionário não ficava sem o salário dele. Não é justo. Ele trabalhou a semana inteira, né? Ou o mês inteiro.
E a gente foi indo, foi aumentando, foi melhorando. Depois eu me afastei um pouco da empresa, né? Porque aí não precisava mais trabalhar tanto lá, já tinha outras pessoas. Fiz outras coisas, né? Trabalhei com a minha mãe em loja, fiz outras atividades. O meu filho foi crescendo, foi desenvolvendo, normal. Mas o que eu digo assim, ó, a mãe, essa empreendedora, eu acho que ela nem é jornada tripla, é quádrupla, porque tu tem filho, casa, trabalho e tem o marido que tu também não pode esquecer, né? Tem isso também. Que é dessa época, né? É dessa época. Que é dessa época que a responsabilidade para cuidar do marido quando ele chega em casa ainda era da mulher, né? Então, já dizia as revistinhas da tua mãe, né? O mercado era com a mulher, tudo era com a mulher. Eu acho que, embora isso, né, deva se reconfigurar, e acho que a gente olha em casais hoje em dia isso mais alinhado, eu acho que só muda o lugar na mesa, porque eu acho que o que a gente está falando aqui é de cultivar um relacionamento, né, independente dos papéis, assim. Tem dias que realmente dar conta de todas as coisas é tão pesado que falta ânimo, vamos botar numa coisa mais genérica, assim, para pensar, bom, isso aqui é um relacionamento, eu também tenho que, né, dar a minha parte, tenho que cuidar, tenho que investir. Acho que essa é sempre disso que a gente está falando, né, quando a gente está falando das mulheres, e a gente fala aqui do ambiente corporativo, a gente fala aqui da mulher que está em cargo de gestão e tudo mais, mas de forma geral, né, os vários papéis, assim, se envolver com tudo, dar conta de tudo, né, isso não muda. Acho que muda as ideias que a gente tem sobre como isso deve acontecer, mas essas cadeiras estão lá nos esperando. Né? Estar em um relacionamento, ter um filho, estar à frente de um negócio, sei lá, ter horário para fazer unha, cortar cabelo, fazer um exercício, uma atividade física e por aí vai, né? Mas quando o que a gente fala é isso, quando tu tem, hoje em dia, né, mais esclarecimentos e mais entendimentos que os papéis não devem ser exclusivos e sim compartilhados e divididos, a jornada também fica um pouco mais leve, né? Porque acho que essa era a questão. Hoje em dia, a gente já fala muito mais abertamente sobre isso, de quando o homem chega em casa, ele não fez o papel dele de trabalhar, trazer o dinheiro para casa e sentar no sofá e esperar que a janta aconteça, né? Que a cama esteja tudo arrumada, que a roupa seja lavada. Então, quando tu consegue tirar essa carga também da mulher de chegar em casa e, bom, agora o filho é com o pai. Não, deixa que o pai faz a janta, deixa que o pai organiza suas coisas. E aí a mulher consegue ter um pouco também da sua vida, porque, vamos lá, antigamente a mulher que ficava em casa cuidando de tudo isso, já tinha essa jornada pesada que é a casa, mas de noite era um pouco mais tranquilo, né? Porque já fez durante o dia tudo que deveria ser feito. A mulher que trabalha fora, né, que é isso que a gente fala sobre empoderamento feminino, se ela tiver ainda toda a carga de chegar em casa e fazer tudo o que deveria ser feito durante o dia, que ela era para estar em casa, aí é uma jornada pesadérrima, né? A gente está falando aqui de... e aí a gente vai para a configuração da família, tem 1, 2, 3, 4 filhos. Eu agora sou pai fresco, né? Eu tenho um filho de 1 ano e vai fazer agora 2 meses. Eu já vejo quão pesado é com um filho. Pô, antigamente se tinha 3, 4, 5, 6 filhos. Meu Deus do céu. Acho que essa ideia de que o trabalho só é o que é remunerado e o resto todo faz parte da vida ou é tarefa do dia a dia, é que ela ficou muito mal dimensionada por anos, né? Também quem é que tá trazendo como pagar as contas? É o fulano ou a fulana? Tá, então o outro faz todo o resto, porque esse tá fazendo, entre aspas, a parte mais difícil. Né? Acho que essa é a questão. Mas eu queria perguntar uma coisa para a senhora. O seu marido teve a ideia do negócio, né? Então, a senhora já tinha um filho, e aí veio este filho que foi o negócio, né? Que foi a ideia dele. Em que momento isso passou a ser um sonho seu? O que a senhora pensava na época? Provavelmente estava indo sua carreira, suas ideias, seus planos. Na verdade, eu caí de paraquedas, né? Seriedade. Caí de paraquedas, acho que não era o que eu queria. Eu tinha formação de química e tudo, mas não era o que eu queria. Mas o que tu vai fazer? Tu tá numa relação, tá investindo, tu tem que correr junto. Ou tu corre junto ou tu sai fora, né? E eu entrei, fui trabalhar, trabalhava num turno, cuidava a casa de manhã, fazia o que dava. E deixava, né, claro, o Lucas numa escolinha, isso era de segunda a sexta, e a gente não trabalhava fim de semana. E ele trabalhava na empresa essa de energia. Muitas vezes ele viajava durante a semana, ficava eu e o sócio dele e o funcionário. Só que de início era muito fraco o serviço, né? Então tu vai aprendendo. Me lembro direitinho que eu ia para banco com um malote.
Época do malote, né? Chegava lá, Cheque, ficava na cheque. fila, Banco do Brasil. Passado não tão cheque. distante assim. Não tão distante. Mas hoje, olha a facilidade, computador, tudo, meu Deus, é muito diferente. A formação em química te ajudou a tocar um negócio, a fazer a parte da operação? Porque Não. tem química envolvida ali, né? Tem, mas é diferente o que tu estuda para aquilo ali. Na verdade, a gente foi mesmo aprender, foi em Caxias. As galvânicas são todas lá, e São Paulo também. Então, o que acontece? Tu vai aprendendo. Erros e acertos e tu vai aprendendo. O banho não é fácil. De início, a gente errava muito os banhos químicos. Tinha que mandar para Caxias, colocar em garrafinhas PETs, que era naquela época, né? Manda para análise, espera ligar de lá. Acertou o banho, não acertou. É muito complicado. Até hoje ainda é. Só que hoje está mais fácil, né? Hoje os produtos se melhoraram mais, então tu acerta mais. Eu, na empresa, tenho uma química responsável, que ela tem formação, ela tem essa parte do meio ambiente também. Eu tenho muitas licenças que respondo. Então, a gente tem que ter ela. Inclusive, ela é responsável no Conselho Regional de Química também, né? Sim. E eu faço. Eu tenho uma equipe muito boa, que eu não esclareci para vocês, que eu fiquei um tempo afastada, mas sempre por dentro de tudo. Meu marido sempre foi uma pessoa que ele sempre colocava tudo na mesa, né? Ele sempre contava tudo, né? Negócio em família, não sei se era para vocês assim, mas sábado, domingo, aquele almoço, aquela janta ali... Ele que ia, né? nos domingos ou no sábado, sempre lá, até a hora dele partir, sempre foi, né? Foi quando ele adoeceu, eu tive que voltar para a empresa. Isso faz 4 anos. Aí me reestruturar de novo, porque é tudo diferente agora, né? É outra equipe. Quanto tempo a senhora ficou afastada do negócio? Fiquei faz 4 anos, uns 23 anos. Não, contando que eu já trabalhei, acho que uns 20, 19 anos. Eu ia perguntar, para deixar no contexto quem está nos escutando, o tamanho hoje que a empresa é, né? Porque quando a gente colocou o nome da empresa, fui pesquisar, olhei o Instagram, olhei as fotinhos e sim, hoje é uma turma, né? Hoje eu tenho 20 funcionários, já tive mais, já tive até 50, eu acho. É mesmo? Numa época boa mesmo. 50 não, uns 40 e poucos, já tivemos bastante. É que vem mudando muito o mercado, né? O mercado mudou muito, o ferro, o alumínio, o vidro, tem coisas substitutas e a gente vem se adaptando. Eu trabalho com essa parte de banhos químicos para as grades, eu trabalho com pintura também, PU, com fosfato, que é uma preparação também, e com jato de granalha também. Então, são os diferenciais que a gente vai se adaptando, né? Sim, e aí, voltei. A construção está mudando, né? Tá a construção mudando. civil está mudando, está usando outros elementos que não utilizam tanto ferro, né? Sim. O ferro está mais caro também. O ferro está muito caro. E esse retorno, assim, como é que foi esse entrar para a empresa, a senhora comentou ali, né? 20 anos mais ou menos de afastar, aí tu volta, muda tudo, né? O formato tudo de atendimento, enfim. Tudo. Como é que Sistema. foi essa... Aí eu caí de paraquedas de novo, né? O que eu fiz? Eu tinha um inventário. Meu marido faleceu de um câncer em 40 e poucos dias. E ele sempre dizia... eu dizia para ele, o que eu vou fazer agora? É um negócio, né? Que tem que... São famílias, 20 e poucas famílias que dependem disso. Meu filho já é criado, meu filho trabalha, tem a profissão dele. E o que eu vou fazer? E ele dizia, não, ele batia no meu braço e disse assim, não desanima, não desiste. Porque eu já conhecia, né? Não desiste. Aí eu fiz o inventário todo e digo, fico ou não fico com a empresa? Divido tudo com ele, com uma enteada. Eu digo, não, vou ficar. O que eu vou fazer também? Preciso trabalhar, né? É uma renda. Sim. Fiquei. Tive que reaprender tudo, ainda estou reaprendendo, porque tudo é diferente, né? Hoje eu não dirijo mais o Fiatzinho. Nem faz mais malote. Não faço malote? Não, agora é tudo Pix, até cheque tudo, é por aplicativo. É verdade. Mas eu tenho uma equipe muito boa. O meu marido sempre foi assim, ó, ele disse, o dono da empresa morre, mas a empresa não pode morrer. E isso é uma coisa muito boa, porque a empresa seguiu. Mesmo que eu não estivesse lá, ela ia seguir. Porque a gente tem uma equipe boa, eu tenho um gerente bom, eu tenho um financeiro bom, eu tenho uma equipe boa. E eu sempre procurei tratar os guris, assim, tem as meninas também, de igual para igual, sabe? Eu sempre digo para eles, guris, eu sou boa, eu não sou boba. Eu quero ser justa com vocês. Então, isso aqui é uma troca. Eu sempre digo para eles, vocês precisam de mim, eu preciso de vocês. Vamos tocar a equipe junto, né? Isso é uma troca. Então, eu estou aprendendo, vou aprendendo sempre. Eu vou aprender, nunca vou parar de aprender.
Na gestão contigo hoje ali são quantas pessoas? Hoje estou em 20. Não, eu digo assim Da gestão, ali, eu tenho 3, que é eu, tenho o gerente e a do financeiro, são 3. E a senhora estava, então, nos contando, né? Vamos voltar para os anos 90. Vamos voltar. Vamos construir a linha temporal. Então, lá no início, né? Em nome do relacionamento, no contexto do relacionamento, então a senhora, né, topou trabalhar com o seu marido, ajudar, né? Tocar a construção, né? Não é só tomar pé, tocar a construção do negócio, né? Em que momento passou a fazer sentido profissionalmente para a senhora também? Porque uma coisa é a formação técnica em química, que é no mesmo lugar e tudo mais, mas disso para estar à frente de um negócio, não só como gestora, mas também como proprietária, né? No sentido de que responde com patrimônio, tem um plano de vida que se desenha diferente a partir do tipo de responsabilidade que se assume quando a gente é dono de um CNPJ, né? Mudou muito, imagino, pelo menos da trajetória, né, que a senhora viu. Em que momento passou a fazer sentido? Foi que a senhora começou a olhar e dizer, olha, acho que aqui até dá para pensar. Para cá, trazendo para cá? Não, lá. Ao longo da história, né? Não sei se foi lá, se foi agora, mas a sua identificação chave, com o negócio, né? Enfim, eu acho que lá atrás eu era muito nova, muito inexperiente. Tanto que eu saí fora, por divergências também de... Eu vou dizer, não é fácil casal trabalhar junto. Não, nem casal, nem filho, às vezes nem amigo. Casal trabalhar junto é a pior coisa que tem. Então, é desafiador, ou sai ou separa. Então, eu preferi sair. Uhum. Aí, meu marido já estava aposentado, ele podia tocar também, né? Quanto tempo a senhora ficou até sair nessa vez? Quase 4 anos. O início. Do início ali. E aí, nesse meio tempo, ele se aposentou. E foi tocar sozinho o negócio. Aí eu saí fora, fui fazer outras coisas. E aí melhorou a qualidade da relação? Acho que é importante, né? Pra quem nos escuta. Sim, a gente ficou 28 anos casado, melhorou. Porque eu acredito que não é fácil. A sua história, ela é muito comum no cenário, principalmente brasileira. Não vou me arriscar a falar de outros lugares. Mas daqui essa questão, né? Só nessa mesa aqui já temos... Não, exato. Né? E acho que assim, né? Daqui a pouco, né? Uma das partes tira uma ideia do papel, começa a dar certo, começa a fazer sentido, faz muito sentido para um e precisa do apoio do outro, né? E aí, bom, como é que não vai apoiar também se é de novo teu nome, teu CPF, teu patrimônio que tá na roda, se der certo ou se der errado, algum grau pelo menos de conhecimento de proximidade acaba tendo, né? Então acho que muita gente que nos escuta também tem essa experiência, né? Mas aí eu perguntava sobre quando é que passou a fazer sentido profissionalmente, quando é que a senhora começou a se identificar e pensar assim, acho que essa carreira aqui, ok, estar à frente de um negócio, ser uma gestora de um empreendimento. Eu acho que nesse meu retorno eu tive altos e baixos. E foi depois de um ano que eu fiquei naquela, sigo ou não sigo? Não é fácil. Tem vezes que eu tenho vontade esses dias eu estava com vontade de lacrar a porta e dizer não quero mais, porque não é fácil. O meu maior desafio que eu estava dizendo para Vinícius, né? Pessoas. Lidar com pessoas. E eu me encontro. Hoje eu posso te dizer que eu me encontro mais, porque amadurecimento, a tua realidade. Eu penso muito nas famílias que dependem. Quando tem que colocar um funcionário para a rua, é muito difícil. Eu fico muito ruim, sabe? Eu digo para o Bruno, gerente, eu contrato, tu demite. É muito ruim, sabe? Eu me coloco no lugar do outro, sabe? Quando eu tenho que... A gente até seleciona, assim, o que não tem filho, o que não tem família, sabe? Porque aí eu digo assim, valeu a pena, tá valendo, de vez em quando é ruim. Mas eu acho que eu me encontro. Eu gosto de encontrar pessoas e dizer, que legal, a gente tem vídeos da empresa, né? Que legal o vídeo que vocês fazem. Que bom, eu conheço a tua empresa. Quando eu vejo serralheiros de 30 anos atrás, que hoje estão velhinhos, e eles, eu me lembro de ti, tu levava balinha para nós. Eu digo, que legal, isso é gratificante, sabe? Aí eles dizem, vai lá tomar um café comigo, eu não estou trabalhando mais, mas o meu filho tá. Vai tomar um cafezinho comigo. Lembra quando tu entrava de reboque, tu não batia em nada, eu dizia, olha, essa mulher é guerreira. Sabe, isso aí, trazendo para cá, eu digo, valeu a pena. Sim. Deixa eu aproveitar o gancho, a senhora está descrevendo várias atividades, né, e vários momentos desse dia a dia, assim. De tudo isso, o que a senhora considera que é diferente quando é mulher que está fazendo num sentido positivo? Acho que a gente tem uma conversa que ela existe quando a gente vai olhar, né, para as pessoas nas organizações, que
que características que a mulher e a mulher mãe, né, tem que tornam ela mais qualificada, porque eu acho que historicamente tem uma cisão, né? A gente começa lá nos processos seletivos, né? Falamos muito aqui sobre a ideia de que era muito comum, né? Era muito pacificada a ideia de tu vai entrevistar uma mulher com idade fértil, perguntar, tu tem filho, tu pretende ter filho, se tu tem filho, quer que fique com teu filho? Essa coisa muito excludente de que pensar que uma mulher que é mãe, ou que pretende ser mãe, ou que poderia ser mãe, em algum grau é desqualificada ou menos qualificada para assumir, né, uma determinada função, para estar nos ambientes corporativos, por conta de algo que daqui a pouco pode ser usado a favor, né? Eu acho que a mulher que é mãe, ela tem algumas características que, se elas conseguirem ser usadas em algum grau, né, se houver espaço para que ela coloque isso para dentro do negócio, outras coisas positivas podem acontecer. O que a senhora acha, assim, da sua bagagem que consegue entregar melhor como mulher, mãe, quando vai para uma cadeira de gestora, né, por conta disso, de ser uma mãe, de ter essa bagagem também? Eu acho que uma mulher... Primeiro, eu acho que a mulher tem uma visão diferente do homem. Ela não sei se ela consegue enxergar várias coisas ao mesmo tempo. Ela bota o feminino, porque a gente tem o feminino e o masculino, né, juntos, como o homem também tem. Mas eu acho que a mulher, assim, ela pode botar o masculino na hora de gerenciar, de ser uma gestora, mas ela também pode botar o feminino na hora de ser aquela mãe, aquela amiga, aquela de apaziguar. A mulher, acho que briga menos também com o cliente, com o teu fornecedor. Eu não sei, eu estou vendo por mim, né? Mas eu sou mais... Foi depois que eu consegui cativar esses clientes, esses serralheiros, esses outros clientes, parece que é mais fácil quando tu é mulher. Para mim, depois, né? Depois daquela trajetória de dar aquela barreira de é mulher, será que vai dar certo? Vou conversar com essa mulher, ela não entende. Mas hoje eu vejo que muitos reconheceram, meio que admiraram e aceitaram, né? Hoje é mais fácil essa parte da mulher ser gestora do que lá atrás. Para mim, eu vejo assim, né? Uma mulher gestora, parece que ela tem um campo de visão dela é diferente. Ela consegue... não sei, gerir melhor, eu acho. Gerir. O que deu mais trabalho, criar filho ou criar negócio? Criar negócio dá mais trabalho. Meu filho não me deu muito trabalho, graças a Deus. Mas nunca deixei de ser aquela mãe de frequentar a escolinha, levar para o cinema, as atividades da escolinha. Sempre eu que fiz essa parte também, né? Não... Criei um filho, hoje ele é psicólogo, é um bom profissional, trabalha numa área que ele gosta. Não me deu trabalho, é meu amigão, porque ficou eu e ele, né? Não deixei de ser a mãe do Lucas. E muitos, quando encontram, dizem, você é a mãe do Lucas. Não sei o quê. Sou a mãe do Lucas, Mais hoje no Lucas... papel, né? Mais no papel, a mãe do Lucas. O Lucas vai ser um marido bom também, pelo que eu vejo que hoje trouxe por presente esse lado que os homens participam mais. Hoje é muito diferente, né? Hoje o homem participa, ele troca a fralda, ele dá banho, ele faz a comida. É diferente, não era assim. Né? Eu vim de uma família, de uma avó de 10 filhos, que ficou viúva com 33 anos e criou sozinha. Meu Deus. Eu vim de uma história assim, uma mãe e um pai que foram bem parceiros, muito trabalhadores também. O meu pai fazia bastante... O meu pai já era uma pessoa lá de trás, mas que hoje ele é parecido com esse pai presente, porque eu fui mais criada pelo pai, porque meu pai trabalhava à noite, a mãe de dia, e o meu pai tinha essa parte de cuidar mais, sabe? Não por causa que a minha mãe não foi, é porque ele tinha mais disponibilidade. E é isso. Estou aí na luta, não vou desistir. Embora tenha dias que dá vontade, mas não vou, não. Mas isso é comum, né? A gente ouve seguido, fala seguido, né? Porque são desafios diferentes. O empreendedor é uma realidade meio à parte, assim, né? O volume de problema, o volume de situações diferentes que a gente se depara no dia a dia e daqui a pouco tu realmente pensa, pô, se eu fizesse tal coisa e desse um fim, né? Mas no fim do dia é muito mais legal, muito mais interessante a gente manter, mas querendo ou não, acho que passa na cabeça de... Né? Muitas vezes, Quem disser que não tá mentindo. A cada final de mês passa, né? Quando a gente vai fechar as contas... Qual é o dia da folha? O dia da folha sempre passa. Olha, o dia de que faz coisa errada, que quebra, que estraga, que tu tem que responder pro cliente, que perdeu pecinha, que tu tem que rodar a cidade para buscar um parafusinho desse tamanho.
dá vontade de dizer. Não quero mais. Tu tava comentando e eu tava tentando fazer essa conexão, porque basicamente os teus clientes... agora tem os termos bonitos, né, de B2B, B2C, mas basicamente teu cliente são as serralherias, né? Teu cliente não é o cliente final, vamos dizer assim, o consumidor que está comprando a grade, vamos dizer assim. Não. Na verdade, tu trabalha diretamente com o serralheiro, e é isso que a gente estava falando sobre essas dificuldades de ser mulher nesse negócio, porque para quem está nos escutando, tu atender o cliente final, tu vai atender mulher, tu vai atender homem, tu vai atender empresa, tu vai atender todos os tipos. Agora, naquela época, a gente está falando isso quando tu começou há 30 anos atrás, mas agora nessa retomada, não mudou tanto o perfil do teu cliente final, né? Porque a gente tem que falar a verdade aqui. A gente sabe que em alguns ambientes não se progrediu tanto no pensamento, na forma de lidar, na forma de se ver negócios e se ver também a sociedade. E tu segue ainda atendendo esse cliente final, né? Desculpa, o intermediário, né? Não o cliente final. Então, tu ainda tem algumas barreiras. Esses clientes que tu atende, tu conseguiu enxergar mais a presença também de mulheres dentro do ambiente de trabalho? Qual é a tua visão sobre esse outro lado de com quem tu faz essa relação no dia a dia? Sim. Hoje eu tenho uma cliente que tem uma serralheria em Morro Redondo. Ela confecciona as janelas de alumínio. Ela é muito boa, ela é parceira com o marido dela. Ela tem um olho bem... Esse olho da mulher que eu digo. Ela faz janelas de alumínio, inclusive, e ele diz... Não, a Kelly é melhor que eu no fabricar. Hoje tem muitas mulheres. Eu vejo mais mulheres. Eu vejo filhas de serralheiros tocando a empresa. Porque o serralheiro é assim, ele passa de pai para filho. Não, ou ele quer, ou ele fecha. Filho não vai querer, ele vai fechar. Eu tenho ali do lado da empresa também a esposa do serralheiro, a filha, que já estão tocando também, que gerencia, que faz o orçamento, que faz a parte final. Então, tem. Não, mudou muito, sim. E eu tenho na equipe do escritório 2 meninas boas também no fazer orçamento, atendimento ao público, que isso também é bom. Eu ia tocar num ponto, né? A senhora acabou entrando nesse ponto agora no sofá. Sucessão. Né? A senhora diz que tem um filho, seu filho tem sua carreira. E em algum momento foi sonhado, desejado, convidado, pensado que ele fosse um natural sucessor para além da Receita Federal, do que já vai cair no colo dele, pelo menos nessa configuração assim. Mas de estar lá dentro, como é que vocês construíram? Porque é uma empresa que tem essa origem familiar, mas a geração que veio depois, né, pelo seu relato, enfim, teve liberdade para buscar, né, a sua própria inserção de trabalho. Como é que ficou essa questão da sucessão ao longo da história, né, em relação ao seu filho e em relação a outras possibilidades? O Lucas trabalhou quando tinha 16 anos. Ele, vou trabalhar. Ele sempre teve essa coisa de trabalhar, de ter o dinheiro dele. Foi trabalhar, era ótimo funcionário, de carteira assinada, tudo. Trabalhava até às 18 horas, tranquilo. Trabalhou um tempo lá, os guris xaropeavam. Não, ele é filho do dono, ele não vai render. Trabalhou. Teve formação em eletrônica, trabalhou em outros lugares, mas ele não, o perfil dele é o que ele estudou. Ele adora ser psicólogo. E eu jamais poderia botar essa carga em cima de um filho, né? Tanto que quando o pai morreu, ele disse: mãe, eu não quero. Se tu quiser, tu fica, senão a gente vai dividir tudo. Só que tu tem uma empresa. Como é que tu faz? Vou fechar as portas hoje. Isso tem custos. Isso quer dizer, até para fechar tem custos, isso tem né? Custos. Eu trabalho com tanques de 20 litros e litros, 11 mil litros, 8 mil litros. Então, como é que tu fecha? Como é que tu tapa um buraco desse e bota esse produto? Descarta? Não, tu dá um destino para ele. Como tu fecha uma empresa? Quanto que custa esse passivo trabalhista dentro da empresa? Não é fácil. Tudo isso veio na minha cabeça. Por isso que eu passei um turbilhão de emoções até decidir. E como tu disse, até hoje só tem um concorrente, então... Só tem um concorrente? De repente ele não compraria o teu negócio? Não compraria. Ele não tem nem a metade das opções que eu tenho. Ele não compraria, até porque... eu esqueci de te dizer. A outra empresa é a filha que toca também. Porque o pai já ficou mais velho, não tem condições. É ela que toca também. São 2 mulheres no ramo da galvânica. Olha aí. Que legal. Importantíssimo, importantíssimo. Isso, então, quando, sei lá, se eu ou até lá não tiver feito algum negócio com a empresa, vendido, não sei. Posso botar alguém para gerenciar e eu fico por fora, mas eu respondendo, porque eu sou hoje 100% a dona. Assim.
Uma coisa que eu fiz, quando eu me decidi, eu vou ficar com a empresa, eu não vou dividir, porque eu tenho uma enteada também que mora em Porto Alegre, também não tinha nenhuma vontade nisso, né? Eu decidi, vai ser minha, então vai ser minha, então vai ter que ser 100% minha. Eu não vou trabalhar para os outros. E eu decidi, ou eu trabalho para mim, ou eu não trabalho para ninguém. E aí eu resolvi ficar, né? E aí eu voltei e tô lá. Eu queria que a senhora comentasse sobre como é que pelo que a senhora falou, é uma coisa bem natural, mas acho que para muitas pessoas que nos acompanham, não. Como é que é dar liberdade para o filho não querer o que vocês quiseram, né? E que viram e construíram e sentiram tantos, né? A parte boa quanto a parte ruim, mas acho que aqui tem conselho de mãe, tá? De mãe, de empresária, de gestora, que vale o ouro, porque a gente presencia muito um outro contexto, que é uma pressão psicológica para o caminho tá pronto para que é só tu chegar e seguir caminhando. Tudo isso para deixar para vocês não vão. Exatamente. É quase que eu fiz filho para seguir o meu negócio. Minha sucessão inteira. Tudo que passamos vai ser em vão, porque não é alguém de sangue que vai querer seguir. Acho que essa ideia, esse entrelaçamento emocional do negócio com a vida privada que é muito comum para as empresas familiares, né? E na sua fala que isso já apareceu de uma outra forma. Então, por favor, aconselhe, compartilhe a sua experiência, visão de mundo, né? Com quem nos escuta e tem dificuldade em dar essa liberdade para o filho de dizer, realmente, isso aqui era um sonho meu, ou foi uma responsabilidade minha, e não precisa ser teu se tu não quiseres. Sim. Não, eu acho assim, a gente tem o livre-arbítrio. Eu jamais posso, como aquelas famílias tradicionais, eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Eu sou advogado, meu filho é advogado. Não. Eu não vejo assim. Eu vou tornar o meu filho frustrado. Ele fez a faculdade, eu paguei a faculdade para ele, ele é um ótimo profissional. Como que eu vou exigir dele que fique com a empresa porque era o sonho nosso? Não, eu não penso assim. E acredito que vários perguntam para mim, mas como teu filho não está aqui? Como que ele não está junto? Não, eu não criei ele para isso. Isso desde cedo vocês conversavam com ele sobre isso? Eu não criei ele para isso. Se ele tivesse a vocação e quisesse, quando ele trabalhou lá atrás, com 16 anos, ele já ia querer fazer uma faculdade de administração, se inteirar mais. Mas não, ele não tinha esse perfil. Como que eu vou fazer com ele o que eu caí de paraquedas e fui entrando também? Não vou criar um filho frustrado. Ele hoje faz o que ele quer. Ele chegou a trabalhar na empresa? Trabalhou quando ele era menor, trabalhou. Mas ele foi estudar, ele quis estudar, ele disse, não, isso não é para mim, realmente. Né? Não era para ele, não é. Então, acho que isso é mais importante, né? Deixar experimentar, deixar conhecer e depois tomar a sua decisão. Sim, porque também eu tenho alguns clientes que não, como tem mais de um sócio, os filhos não podem nem entrar na empresa. Não podem nem fazer parte. Estágio até pode, sim. E olhe lá. Mas foi meio que forçado porque era obrigatório da faculdade, mas... a política é essa. Mas eu acho bem interessante esse teu relato por isso. Vai, experimenta, vê se é isso que realmente tu quer, porque também não tem problema se ele quisesse. Não. Né? Eu acho que é isso, é o livre-arbítrio de... Não. Entende o que tu quer pra tua vida, entende o que tu quer pro teu futuro, porque a gente ainda tem essa questão de dificuldade da sequência das empresas, né? De o que fazer com as empresas. A hereditariedade ficar... Ou vender, ou fechar, porque parece que fechar é quase que... Não deu certo. Não, tu pode fechar uma empresa que deu certo, não tem problema. Né? É o teu sonho que está acontecendo ali, tu não tem a obrigatoriedade de repassar ele. Mas também existe hoje mais movimentos de venda de empresa, que antigamente não era tão comum. Né? Então, tenho certeza que quando vocês montaram a empresa, nunca pensaram que vocês venderiam a empresa, né? Meu marido chegou a questionar em vender, porque ele também queria... Ele estava 60 anos. Ele já estava cansado, né? Ele também queria aproveitar mais. A gente sempre gostou de viajar e a empresa seguiu. A gente viajava, fazia várias viagens. Se tirava férias, não era... No início se foi muito escravo, né? Trabalhando. Mas não. Quando deu, bom, agora é a hora de aproveitar. Eu não vou passar a vida inteira trabalhando. A hora que eu achar que tiver que vender, eu vou vender. Eu vou vender uma empresa sólida funcionando. Sim. Pretendo vender com passivo bom, nada de trabalhista e... positiva no mercado, né? Porque é uma empresa boa, é uma sede própria, é um ponto bom. Então, eu tenho esse pensamento também. E não vou me criticar, não. É a minha opção e eu vou fazer um dia, né? Muito bem. E o que tu falou agora, um pouquinho mais para trás ali, que
num determinado ponto tu disse, não, eu vou sozinho, vou trabalhar para mim, né? E o que tu levou, assim, de ti, da Tânia, para dentro da gestão? Só, eu vou chegar lá, mas eu quero botar a minha cara, eu quero fazer do meu jeito. Ai. Tô chutando aqui, Sim. mas o que tu levou nesse sentido, assim, para dentro da operação? Eu botei o meu jeito. Eu sou muito de conversar com os funcionários, de saber da vida. Assim, no início, meu gerente dizia assim, Tânia, não conversa muito com eles. Não, o meu jeito é assim. Eu não vou mudar meu jeito. Eu sou muito mãezona deles. Eu sou aquela que tira uma geladeira para um funcionário se ele me pedir. Uhum. Eu sou aquela mãezona. Por isso que eu digo para eles, eu sou boa, não sou boba. Mas eu puxo as orelhas, eu puxo muito as orelhas, né? Eu acho que eu sou empreendedora, mas não sei se é aquela mandona, braba, não sei. Eu até hoje vou a cliente buscar material. Só que hoje eu vou com HR, eu não vou com rebote. Eu tenho clientes. Dá bem. Quando os funcionários estão cheios de serviço e eles não têm tempo, eles estão atrapalhados, eu que vou para a rua. Para que eu vou tirar o funcionário dele que está correndo, eu estou ali parada? Eu que vou. Eu vou, é para ficar 20 minutos, eu fico 2 horas, né? Mas Ele que não fique 2 horas, mas outro dia eu fui para o Capão do Leão, lá num cliente que eu não conhecia, e ele ficou numa felicidade. A dona veio aqui me trazer material. Fiquei conversando. No final, ele me convidou para o churrasco até. Olha aí. Pessoal, um sábado eu venho. Mas eu ainda tenho aquela lá atrás. Parte do relacionamento ali, eu ainda tenho aquilo comigo. Não tirei. Os meus clientes antigos que chegam lá, vêm, me abraçam, conversam, se dão muito bem comigo, me convidam para tomar café. Mas eu botei essa parte. Eu fiz umas diferenças lá dentro, cortei algumas coisas. Mudei algumas coisas que tinham, né? Botei o meu jeito, né? É diferente, é outra pessoa. Mas ainda tem assim, mas o Odilon fazia assim. Mas ele não tá mais aqui, ele não faz, hoje é eu. Agora pararam com isso, mas no início foi brabo. Já acostumaram. No início eu me senti uma intrusa. De quantos anos, né? O pessoal já vinha com uma determinada cultura, aí chega a Tânia com uma outra visão de gestão, né? Hoje não, hoje já diz, oi patroa. Mas eu me senti uma intrusa no início, parece que tu tá deslocada, me sentia. Me sentia assim, muitas vezes chegava em casa até chorava. Não, será que é isso? Não, mas e agora, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? E vamos indo, não desiste. Uma coisa que eu sou é persistente, eu não desisto. Eu queria perguntar uma coisa também da série, para quem nos escuta e vive isso, né? E aí não precisa nem só ser empreendedora, eu acho que gestoras têm muito essa tentação. Como é que lida com essa vontade de ser mãe dos funcionários? Porque apareceu, né, agora no seu relato a questão, eu sou mãezona, eu sou isso. E aí eu acho que, de novo, a gente fala um pouco dessa coisa que não fica da porta para a rua do negócio, né? A gente tem uma cabeça de mãe, né? Cada uma do seu jeito, mas tem uma cabeça de mãe. Eu ia dizer, né? A gente passa longe do nosso olhar, que talvez, tem, assim, cara, da nossa visão. Mas eu vou dizer que eu sou meio paizão também. Mas acho que esse é o ponto, entende? De se sentir responsável pelo outro, de enxergar o outro como um dependente que em algum grau né? Embora suas limitações e caracterizações dessa dependência elas sejam bem específicas, né? Mas eu acredito que é tentador lidar com isso, né? No sentido de não, aqui da porta para dentro, a nossa relação está regida pela CLT e é ali que a gente vai. Ou não, eu consigo empatizar mais fácil com isso que você está me dizendo, porque, sei lá, já vivi isso com meu filho, ou porque uma amiga me conta isso e tudo mais. Como é que é lidar com isso no dia a dia? Como é que é não perder a mão com isso? Né? Porque nem... Não ser boba. Acho que tem isso, porque daqui a pouco tem um outro lado que percebe e nem sempre vai estar bem intencionado com relação a esse acolhimento que chega com essa cara, né? Como é que é a sua experiência com o ser mãe, com a tentação de ser mãe do eu tenho funcionários de 25 anos de casa, que tem 55, eu tenho funcionário de 30, eu tenho funcionário de 40, eu tenho de 60, porque eu vejo eles como meus... como é que eu vou te dizer? Eu sempre digo num discurso para eles de final de ano, vocês estando bem aqui, vai estar bom para a empresa. A família também é uma extensão deles. Se eles estão bem com a família, eles vão estar bem dentro da empresa. E quando tu conhece o funcionário lá, tu chega e diz, o que houve contigo, fulano?
Ah, é que eu briguei com a fulana, tô assim, tô assada, e tu conversa, tu dá uma... Tem esse lado, sabe? Eu tenho esse lado de os guris, mas tu consegue tirar do fulano que entrou aqui dentro até o CPF dele. Eu digo, não, é que tu vai conversando, vai indo, vai indo. E o meu marido tinha essa coisa também de ajudar, de conversar. Isso eu aprendi muito com ele, sabe? A gente querendo, tu copia os modelos, né? E eu tenho, assim, uma amizade pelos funcionários. Eu faço churrasquinho para eles todos os meses. Sábado a gente fez do Dia do Trabalhador. Eu participo. Eu faço a maionese, ou eu faço o pão. Eu tenho prazer em fazer. Eu disse para eles... Quando eu cobro deles da cozinha suja, eu digo para eles, isso aqui é para vocês, não é para mim. Eu gosto de tratar vocês bem. Eu gosto que eles estejam bem, porque eles vão me produzir bem se eles estiverem bem. Eu sou amigona deles, mas também cobro muito deles. Eu sei diferenciar as duas coisas. Sei bem. E sei de quem eu posso ter essa proximidade, de quem eu não posso. E tu tocou num ponto, né, que é conhecer o colaborador. E muitas vezes, numa gestão de negócios, existe esse distanciamento, onde o pessoal realmente, o líder não conhece o liderado, e aí tu não consegue, daqui a pouco, para não passar o papel de bobo ali, como vocês estavam comentando, só conhecendo. E aí tu conhecendo a realidade te permite, né, equilibrar esses dois lados, o lado mais gestor aqui, a parte, vamos dizer, que tem que cobrar, e a parte que quer acolher de fato, né? Sim. Show de bola! Caminhando já para o final, né? Vou pedir de novo para voltar no tempo, para a gente fazer uma última pergunta aqui, olhando para essa vida de mãe, né, e de empresária, que também é gestora, né? Que não é só uma empresária que não está envolvida com a operação da empresa. Acredito que hoje em dia essas demandas sejam bem mais esparsas, mas lá no passado, quando precisava escolher entre a demanda do filho e demanda do negócio, que conflitava, né? A senhora até deu o exemplo que ele não tinha que deixar, ele ia no banco de trás, né? E tomava remédio no carro e tudo mais. Como é que era quando tinha que olhar para que lado eu escolho? Eu escolho dar conta daqui ou eu escolho dar conta dali, né? Porque por mais que a gente viva fazendo um malabarismo e um arranjo, né, para caber tudo lá nas 24 horas do dia, tem hora que as duas coisas pedem ao mesmo tempo, né? Então, se a senhora puder falar da sua experiência para as mães que nos escutam aqui também e que se percebem muitas vezes tendo que olhar para uma coisa ou outra e conflitou ali, né? Eu também nunca tinha lidado com criança quando eu fui mãe, porque eu não tive irmãos. Quando tu tem irmãos é mais fácil tu ter filhos, sobrinhos, né? E na família do meu marido as crianças já eram maiores assim, não eram bebês. Para mim tudo foi aprendendo a trocar fralda, aprendendo a lidar com isso. Claro que eu tinha vontade de não levar ele, de ficar com ele, mas aí tinha o outro lado também que dependia de mim. E eu sempre fui assim, se eu entro num compromisso, eu tenho compromisso. Então, eu tinha que fazer as duas coisas. Se não desse para fazer uma, eu optar por ficar com ele, né? Claro, que ele dependia mais de mim, né? Mas eu, no que dava para conciliar, eu levava ele junto e sempre fui eu que levei para a escolinha e busquei na escolinha, né? Quando, às vezes, eu estava atrapalhada lá, não sei, no outro lado da cidade, lá no Laranjal, tinha que ligar para a escolinha, que tinha aquela de não ficar muito tempo com teu filho, tinha uma tolerância. Passou daquela tolerância, tu pagava um extra no final do mês. Eu cansei de pagar extra, porque eu nunca chegava no horário, né? E era ali na Fernando Osório, perto de Paulo Moreira. Não tinha esse trânsito de hoje, o meu Fiatzinho também tinha que correr. Mas, não, quando eu tinha que optar, eu optava pelo meu filho, claro. Mas eu tentava fazer as duas coisas, mas nunca deixei de ser aquela mãe dele. De fazer as fantasias dele também, que ele tinha da escolinha, de participar, né? Eu participava com ele. Muito bem. Show de bola, pessoal. Vamos puxar os nossos próximos quadros aqui do Café Empreendedor. Então, Tânia, a gente tem um aqui que é o Outdoor do Empreendedor. A gente pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem para outros empreendedores, para outras mães que empreendem. No nosso caso aqui, um programa alusivo. Pode ser uma frase autoral, pode ser uma frase de alguém que tu siga, enfim. Mas vou te deixar pensando. E aí vamos puxar, enquanto isso, vamos puxar o nosso Gotas de Inspiração. Se o caminho da ascensão profissional das mulheres tem pedras, o das mães tem muralhas. Eita. Vamos de novo. Deixa eu entrar. Então é da Monique Stone, né? Curadoria de Martins Érica, que logo nos
brindará, nos presenteará, né, com mais um estante do empreendedor, mas lerei novamente. Então, se o caminho da ascensão profissional das mulheres tem pedras, o das mães tem muralhas. Mamãe Érica, empreendedora Érica, qual é a nossa estante do empreendedor de hoje? Vamos lá. Então, hoje a gente está com uma obra intitulada Vença a Síndrome do Degrau Quebrado, como conciliar carreira, maternidade e revolucionar o mundo. A autora é a Monique Stone. Eu fiquei curioso de que síndrome é essa. Do degrau quebrado, a síndrome do degrau quebrado é uma metáfora que se usa assim já vi materiais, em falas assim de gestão de pessoas que diz que as carreiras, né, em X e em Y, deixa na pausa aí, né, que a ascensão das carreiras, né, se usaria uma metáfora da escada, e que quando a gente está falando de mulheres mães, essa escada tem degraus que são quebrados. Essa é a metáfora. Que, na verdade, às vezes se espelha para toda a trajetória que não consegue ser linear, subir degrauzinho por degrauzinho, né? É uma metáfora que é usada para falar sobre esses obstáculos que impedem essa ascensão profissional que se espera que seja mais fluida, né? Então, ela puxa essa metáfora, né? Essa menina Monique, ela é psicóloga, ela é criadora de um movimento chamado Mães na Liderança, e ela escreve esse livro para apresentar um método que ela desenvolveu para que as mulheres possam conciliar, né, com mais naturalidade, com menos pressão, com menos frustração, maternidade e carreira, né? Então, ela tem uma trajetória no ambiente corporativo, ela pega uma ferramenta clínica da TCC, pelo que eu entendi, ela é psicóloga que transita pela TCC, e ela cria um método para que tu possa organizar as tuas questões, é método ALTA, ALTA, isso, para tu, enfim, conseguir te posicionar nesse lugar de uma pessoa que não precisa desistir de uma carreira porque tem filho ou que, enfim, vai abrir mão de uma coisa ou de outra, vai ser menos mãe, vai ser mais empresária ou mais gestora ou mais, enfim, né, a carreira que se desenha ali, né? Então, ela traz casos práticos, traz relatos de outras mulheres, traz exercícios sobre as coisas que ela propõe, porque ela apresenta o método e traz ali algumas atividades para que efetivamente isso que ela criou possa ajudar, né, a mulher mãe a lidar com seus conflitos, seus percalços, seus degraus quebrados na busca pela ascensão profissional. Muito bem, show de bola. Tirinho curto, 2000 da... Imagina. 2.000 páginas, tirinho curto, não. 224 páginas aqui da editora Agente de 2023. Mandar um conjunto de beijo-abraço para a Angélica Ilaco, aí, responsável bibliográfica pelo livro. Quando é da gente, é sempre ela. É sempre ela, né? Mas baita dica de livro aí, e logo mais também tá no nas redes sociais lá do Café. Show de bola, muito bem, dona Tânia. Frase para deixar lá no @, de um famoso ou no painel. No painelzão lá, 40x4 ali na Avenida Paulista, o Brasil inteiro. No outdoor cromado. Né, que vai durar muitos e muitos anos. Galvanizado. Sei lá, gente, eu acho que eu posso dizer assim, ó. Mulheres, mães, são abençoadas. Então, eu acho que ser empreendedora e botar o seu lado mãe, não desistir, persistir e não deixar de ser mulher, mãe. E isso é uma chave para tudo, sabe? Não desistir, eu acho que é uma persistência que eu tenho e eu gostaria que várias mulheres que estão começando nesse caminho sigam. Muito bem. Maravilha. Muito bem. Se o pessoal quiser fazer contato com vocês... Sim. Nosso telefone 53 32 23 20 30. Maravilha. No Instagram tá... Sim, tem Instagram, @Zincagem Cromar. Zincagem Cromar. Instagram, Facebook. Temos vídeos, apresentações de como é o processo, o antes e o depois. Isso foi uma coisa que eu trouxe, o antes e o depois, que eu tinha muita vontade. Foi uma novidade que eu trouxe também. Porque a gente sempre gosta de ver, né? Antes a e lá no diferença final, prática, né? Isso é uma coisa que eu bato muito. Tirar foto. Muito bem. Show de bola, então, pessoal. Vamos fechando mais uma edição do Café Empreendedor aqui. Agradecer a presença da Tânia. Obrigada. Tânia, obrigado por compartilhar conosco a tua história e certamente vai inspirar outras mães que estão nos acompanhando aí, estão nessa seara aí de empreender, de entrar nisso, ou empreendendo já, né? Então, obrigado desde já. Obrigada. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona.
Também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcasts. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café. Valeu! Tchau, tchau.